E agora a gente chega também no ponto central, talvez, do argumento de Moore. Né? Tem vários pontos bons, né? Esse aqui é outro ponto bom. Mas aqui seria a sua refutação, né? A sua refutação. Ele sustenta que o que faz o idealista pensar que S sem percipe é inconcebível é um erro conceitual. Né? Página 10. Estou sugerindo que o idealista sustenta que objeto e sujeito estão necessariamente conectados, principalmente porque ele falha de todo em ver que eles são distintos, que eles são dois. Quando ele pensa em amarelo e quando ele pensa em sensação de amarelo, ele falha em ver qualquer coisa no último que não esteja no primeiro. Ou seja, o idealista está tomando a proposição como analítica no final das contas, né? Porque ao negar que amarelo possa ser separado da sensação de amarelo, seria negar que amarelo possa ser separado de si mesmo, né? Já que ele toma as duas coisas como iguais. Né? Então ele está meio que tomando essa afirmação como uma identidade até não informativa. Então, afirmar que amarelo, aqui, essa parte aqui, afirmar que amarelo é necessariamente um objeto da experiência é afirmar que amarelo é necessariamente amarelo, uma proposição puramente de identidade. O que ele quer dizer com puramente aqui talvez seja uma proposição não informativa, né? Que seria uma proposição analítica, né? Aqui, esse texto aqui é pré-Kripke, né? Então, a questão de identidade, né? E no próprio texto de Kripke, a relação entre identidade e analiticidade não é tão bem tratada, talvez. Mas aqui, certamente, ele, né, tem uma questão de saber, né? É uma identidade, beleza, mas tem identidades que não são analíticas, né? Como, por exemplo, até éspero é fósforo ou água é H2O. Aqui tem, eu acho que tem um pouquinho de ruído, mas eu acho que ele está certo, né? Assim, a questão assim, é que o idealista ele trata, ao não conseguir ver a diferença entre amarelo e sensação de amarelo, ele trata amarelo igual a sensação de amarelo como uma identidade não informativa. Por quê? Porque ele não vê a diferença. Não vê nem a diferença em sentido entre as duas coisas, né? Não só que ele não vê a diferença em referência. Então aqui vem um ponto importante. Aí ele fala o seguinte: é claro que a proposição esse percipe também implica que a experiência é, afinal de contas, alguma coisa distinta do amarelo, né? Senão não haveria razão em insistir que amarelo é uma sensação, né? Então, porque ao mesmo tempo, o cara o idealista ele está usando essa proposição como uma analítica, até como uma identidade não informativa, só que ao mesmo tempo, às vezes, ele trata essa afirmação como sendo algo interessante, sendo algo informativo. Né? Então, o que Mu está dizendo aqui é que o idealista toma essa percipe, ora como sintética, quando apresenta isso como uma tese substantiva, e ora como analítica. Quando, por exemplo, insiste que não dá para conceber. Aqui no caso de Beckler, né, tem até um motivo mais específico que ele insiste que não dá para conceber. Né? Mas assim, Beckler ainda tem um argumento de porque não dá para conceber. Né? Ele fala assim, porque sua tentativa de conceber já torna aquela árvore que você concebeu como uma árvore pensada. Mas muitas vezes os idealistas simplesmente eles falam assim, não dá para conceber. Né? Simplesmente porque eles não veem essa diferença. Né? Então, aqui está o diagnóstico de Moore. Tá? Os fatos se apresentam como uma espécie de antinomia. Essa parte aqui de baixo, tá? Experiência é algo único e diferente de qualquer outra coisa. Né? Os idealistas tentam falar isso. Experiência é diferente de materialidade, por exemplo. E depois, ao mesmo tempo, eles falam a experiência de verde é inteiramente indistinguível do verde. Duas proposições que não podem ser ambas verdadeiras. Idealistas sustentando ambas só podem obter refúgio argumentando a partir de uma em algumas conexões e a partir de outras em outras conexões. Então, Moore chama a atenção aqui para o fato de que esse erro do idealista, depois eu acho que ele vai dar uma explicação melhor onde é que está o erro, é transformado até em uma doutrina. Né? Então, vamos ver aqui na próxima página, eu acho, né? Que ele fala assim, porque existe uma certa doutrina muito dominante entre os filósofos de hoje em dia. Hoje em dia, no caso, virado do século XIX e século XX, né? A qual, por uma redução muito simples, pode ser vista afirmando que duas coisas distintas são e não são distintas. A distinção é afirmada,
mas também é afirmado que as coisas distintas formam uma unidade orgânica. Mas formando tal unidade, é sustentado, cada uma não seria o que é se fosse separada em relação da sua relação com a outra. Portanto, considerar uma coisa por si própria é fazer uma, entre aspas, abstração ilegítima. Tá? Então, a ideia seria que nós faríamos abstração ilegítima quando tentamos afirmar de uma parte, né, de uma parte dessas unidades orgânicas, algo, por exemplo, S, né, S em princípio seria uma unidade orgânica, né, aquilo que só é verdadeiro para o todo, né, S mais princípio. A gente fala assim, ó, S é concebível, mas isso a gente está fazendo uma abstração ilegítima, porque só é concebível S princípio todo, não as partes dessa unidade orgânica, né? Então, o princípio é utilizado para afirmar que certas abstrações são, em todos os casos, ilegítimas. Né? Que sempre que você tentar afirmar algo daquilo que é parte de um todo orgânico, o que você afirma só seria a verdade do todo. Né? Agora, essa outra parte amarela. E esse princípio, longe de ser uma verdade útil, é necessariamente falso. Pois, se o todo pode, mais que isso, deve ser substituído pela parte. Aqui acho que tem um erro de tradução, né? Porque em inglês, quando eu falo substituir o todo pela parte, na verdade, assim, todo lugar que tem parte, eu colocar todo. Né? Em português é o contrário, né? Quando eu falo substituir todo pela parte, é todo lugar que tem todo, colocar parte. Né? Aqui, na verdade, se em todo lugar que eu falo da parte, eu devo falar do todo, em todas as proposições e para todos os propósitos, isso só pode querer dizer que o todo é igual à parte. Eu não sei bem aqui, né, qual princípio o mundo está usando, mas pode ser dois. Talvez seja uma identidade dos indiscerníveis, né, dizendo que, já que o todo e a parte têm as mesmas propriedades, né, já que elas verificam as mesmas afirmações, eles são um e o mesmo. Mas, porém, aqui eu creio que ele está usando um princípio menos contencioso, que é simplesmente a definição de sinonímia em termos de substituição salva veritate. Né? Então, termos sinônimos são aqueles que podem ser substituídos em todas as proposições sem mudar o valor de verdade daquelas proposições. Né? Eu penso que ele está usando esse princípio por essa referência que ele faz a todas as proposições. Talvez ele esteja dizendo que o uso feito pelos idealistas faz com que as expressões referentes a todo e a parte tenham o mesmo sentido, né? Já que elas podem ser substituídas uma pela outra em todas as proposições, e por isso elas teriam a mesma referência. Não só que por isso o todo, o S é princípio, seria uma identidade não informativa, porque S e princípio teriam o mesmo sentido. Né? Se eu parto da identidade, né, todo, e dado isso daí, ou parte, e dado que eu posso substituir, eu devo substituir a parte pelo todo em todas as proposições, eu chego à identidade totalmente não informativa, que é parte igual a parte. Né? Eu falo todo igual a todo, né? Se eu tenho assim, todo igual a parte, não sei se isso é verdadeiro, mas o cara fala assim, olha, você está falando de parte aí, mas essa é uma abstração legítima, você tem que falar de todo. E aí fica todo igual a todo. Fica uma afirmação não informativa. Tá? Então, comentando esse princípio aqui das unidades orgânicas, Moore faz um comentário bem sarcástico sobre Hegel. Né? Isso foi influência da filosofia que não é tão relevante para a refutação, mas vou ler porque eu achei classudo. O princípio das unidades orgânicas, como aquele da análise e síntese combinadas, né? Dizer que a mesma afirmação é sintética e analítica, é usada principalmente para defender a prática de sustentar ambas de duas proposições contraditórias, sempre que isso parecer conveniente. Nesta, assim como em outras matérias, o principal serviço de Hegel à filosofia consistiu em dar um nome e erigir a princípio um tipo de falácia, a qual muitos filósofos, junto com o resto da humanidade, se tornaram adictos, viciados. Não admira que ele, Hegel, tenha tantos seguidores e admiradores. Certo? Então agora vamos para, entre aspas, a segunda parte do artigo. Interessante isso, né? Ele falou assim, eu acho que
o idealista está fazendo isso aqui, né? Ele precisaria provar que X é percipe sem utilizar a noção de analiticidade, e eles se confundem com isso, né? Mas ele não disse, né, que não dá para provar isso daí sem utilizar a noção de analiticidade, o que é estranho, até porque o próprio Berkeley tem uma prova que tenta fazer exatamente isso. E aqui ele pula para uma tese positiva dele. Mas é porque essa é a ideia dele, entendeu? Ele vai dar uma tese positiva e se a gente aceitar essa tese positiva, a prova de Berkeley é ruim, né? E o que ele vai argumentar é o seguinte: pô, minha tese positiva, ela é mais afeita ao senso comum e ela tem tanta... se a gente aceitar ela, o idealismo é falso. Se a gente aceitar ela, o ceticismo é falso. E ela tem tanto argumento bom quanto o idealismo. Basicamente esse é o ponto dela. Tá, se você aceita os pressupostos do idealismo, minha tese é falsa. Mas se você aceita o pressuposto da minha tese, o idealismo é falso. A gente está aqui num empate. Só que minha tese ela é mais dócil ao senso comum. É basicamente isso que ele está dizendo, tá? Então, um motivo dos idealistas não conseguirem ver a diferença entre amarelo e sensação de amarelo é o pressuposto do fenomenismo, né? Ou seja, a ideia de que nada está diretamente presente à mente, a não ser nossos estados mentais. Então, Moore ele passa a apresentar uma alternativa a esse pressuposto, tá? Segundo o qual S simples percibe é facilmente concebível. Ele vai mostrar, então, vocês têm esse pressuposto aqui, fenomenalismo, né? Toma aqui uma teoria que contraria esse pressuposto. Outro pressuposto, tá? Então, nós dois temos pressupostos. Dado o meu pressuposto, sua teoria é falsa. Dado o seu pressuposto, minha teoria é falsa. Empate, né? Mas minha teoria ela é mais próxima do senso comum, né? Então, todos sabemos que a sensação de azul difere da sensação de verde, né? Mas é claro que, se ambas são sensações, elas têm que ter algum ponto em comum também, né? O que é aquilo que elas têm em comum, né? Se você identificar uma cor com uma sensação, né? A sensação de verde com verde, a sensação de azul com o azul, fica difícil explicar o que a sensação de verde tem em comum com a sensação de azul, né? Pior ainda, o que a sensação de verde tem em comum com a sensação de um som grave. E perceba outro ponto aqui. A escolha de uma cor, por exemplo, de Moore, que é tradicionalmente uma propriedade secundária, não me parece ser desmotivada. Afinal, não só os idealistas, mas também os realistas indiretos, né? Os filósofos modernos em geral, como Locke, aceitam o fenomenismo, né? Fenomenalismo, né? Tanto faz. Então vamos ver aqui, ó. Na página 12, aqui é a teoria dele. Ele fala o seguinte: temos então, em toda a sensação, dois termos distintos. A consciência. Em respeito a que todas as sensações são semelhantes. E 2, alguma coisa a mais, em respeito ao que a sensação será diferente da outra. Será conveniente, se me for permitido, chamar esse segundo termo de objeto de uma sensação. Isso também, sem ainda tentar dizer o que essa palavra significa. Então, a sensação de verde e a sensação de azul são ambas sensações, elas têm em comum a consciência. A consciência de quê? Claro que aqui ele está colocando um objeto já, também de uma armadilha, né? Ele quer dizer que é a sensação de vermelho, de um vermelho e de um azul, né? Então, a consciência de vermelho e consciência de azul. Temos então que toda a sensação tem dois elementos distintos, um que Moore chama de consciência, o outro que ele chama de objeto, né? Então, a teoria de Moore tem a óbvia consequência de que identificar amarelo, um objeto, com a sensação de amarelo, que é consciência de um objeto, consciência mais objeto, não é justificada, né? Vamos ver aqui na página 13. De acordo com isso, identificar tanto azul ou qualquer outro do que eu chamei objeto da sensação com a correspondente sensação em todos os casos, um erro autocontraditório. É identificar uma parte, né? Então, eu tenho sensação de azul é consciência mais azul. Eu estou identificando azul com consciência mais azul. Então, eu estou identificando uma parte, que é azul, com o todo, consciência mais azul, né?
Então, tendo em mente a teoria de Moore, é óbvio que a gente consegue conceber um objeto como existindo sem que alguém tenha consciência dele, né? Já que a sensação de azul é consciência mais azul, é só eu analisar, é só eu conceber azul, né? Sem conceber consciência, né? Se a consciência amarela é consciência mais amarelo, pode ocorrer consciência sem amarelo. Pode ocorrer os dois juntos, pode ocorrer apenas consciência, né? Sei lá, como se eu tivesse uma alucinação, apesar de que esse é um caso complicado para a teoria de Moore, pode ocorrer apenas amarelo e pode ocorrer nenhum dos dois, né? Tem 4 possibilidades. E assim, no argumento mestre de Berkeley, você poderia conceber amarelo ocorrendo sem consciência, né? E é isso que você concebe. Afirmar que você está concebendo amarelo mais consciência, porque conceber, né, seria o termo consciência disso aí, né, o fato de você estar concebendo amarelo, você tem consciência, sua consciência ao conceber mais amarelo, é confundir o objeto da sua concepção, que é amarelo, com sua consciência, né? Então, você está concebendo o amarelo, o objeto. Você não está concebendo sua concepção, né? Você não está concebendo sua concepção de amarelo, você está concebendo o amarelo. Essas distinções agora que a teoria de Moore torna possíveis, né? Então, consequentemente, né, aqui na próxima página 14, que os resultados mais impactantes de ambos o idealismo e do agnosticismo foram apenas obtidos por identificar azul e sensação de azul, que S é tido como sendo percipe somente porque o que é experienciado é tido como sendo idêntico à sua experiência. Então, você tem que tomar cuidado para você não confundir o que está o objeto da experiência, que seja a experiência de conceber, com a experiência de conceber, né? Então, tem que fazer essa distinção, que seria o que Berkeley não faz no argumento dele, né? Então, Moore vai além, né, no seu ataque ao fenomenalismo. Não é apenas que somente temos acesso direto às nossas ideias, que não é apenas que é falso que nós só temos acesso direto às nossas ideias, impressões ou imagens mentais, chame como quiser. A posição de Moore é que, dado que ele sabe, nem existem imagens mentais, tá? Ou elas são irrelevantes, já que o conteúdo dos meus estados mentais são seus objetos, são as coisas no mundo, né? Isso aqui que é uma coisa bem moderno estilo de contemporânea, né? Bem século XX de Moore, né? Deixa eu pegar aqui uma parte aqui. Aqui, ó. O que eu desejo assinalar é que nós não temos razão para supor que exista uma coisa tal qual uma imagem mental, para supor que o azul é parte do conteúdo da sensação de azul. Então, eu não preciso dessa noção de imagem mental. Aí ele segue. A verdadeira análise de uma sensação ou ideia é a que se segue. Um elemento comum entre elas, que eu chamei de consciência, é realmente a consciência. E consciência aqui ele quer dizer o seguinte: é um saber. Estar ciente, experienciar alguma coisa. Quando sabemos que a sensação de azul existe, o fato que nós sabemos é que existe uma ciência de azul. Então, posso ter consciência da minha consciência de azul. Isso seria o que um moderno ia chamar de eu tenho consciência de minha imagem mental. O outro falando, não precisa. Eu tenho consciência da minha consciência de azul. O que é azul? Azul é a cor que está do lado de fora, está no mundo, né? E aí ele fala aqui no finalzinho da página, e ter na sua mente conhecimento de azul, consciência, conhecimento, não é ter na sua mente uma coisa, uma imagem, da qual o azul é o conteúdo. O conteúdo imagético. Estar ciente é estar ciente de uma ciência de azul. Então, quando eu tenho consciência de que eu estou consciente do azul, é só isso que eu estou. Azul é o objeto, eu estou consciente da minha consciência de azul. Não tenho uma ideia, não preciso ter uma ideia. E aí, na próxima página, ele fala o seguinte, página 19. Aqui, o que é chamado de conteúdo de uma sensação, uma imagem mental, na verdade, o que eu chamei de objeto. O conteúdo da minha sensação é o objeto no mundo. Então, essa é uma exposição inicial da posição que veio
ficar posteriormente chamada de realismo direto. Né? O conteúdo dos nossos estados mentais são seus objetos, as coisas no mundo. Né? Se a gente está se atendo aqui à percepção e memória. Né? Essa é uma posição alternativa tanto ao realismo indireto, né, de Locke, por exemplo, a ideia de que o conteúdo dos meus estados mentais é mental, é uma ideia, e o objeto é uma coisa no mundo, esse é o realismo direto, e é também oposto ao idealismo. O conteúdo dos nossos estados mentais são seus objetos. O idealista concorda com o realista direto, né, em relação a isso. Só que para o idealista ambos são mentais. Né? Para o realista direto, o conteúdo é igual ao objeto e são coisas no mundo. Né? E se a gente pensar aqui em termos de pensamento em geral, isso aqui também é um rudimento do que veio a ser o externismo cognitivo. Né? A ideia de que qual é seu pensamento depende do ambiente que você está. Né? Já que o conteúdo dos seus pensamentos está no ambiente, qual pensamento você está tendo pode depender do ambiente. Né? Isso aí é uma tese proposta por Putnam 70 anos depois. Mas aqui você já tem um direcionamento a esse tipo de coisa. Né? Então, uma consequência da posição de Moore é que, dada a teoria dele, não faz sentido o ceticismo. Né? Aqui, ó, ele fala aqui, ó, não há, portanto, a questão de como sair dos círculos das nossas próprias sensações. Meramente ter uma sensação é estar fora desse círculo. Significa conhecer algo que é tão verdadeiramente e realmente não uma parte da minha experiência quanto qualquer coisa que eu jamais poderei conhecer. Né? Então, dada a teoria de Moore, não faz nem sentido o ceticismo em relação ao mundo externo. Eu não tenho experiências? Eu tenho, então, essas minhas experiências têm objetos, então, a mundo externo. Né? Então, ao contrário do que pensa o idealista, o idealismo não é a melhor maneira de evitar o ceticismo, que inclusive compartilha a maioria dos pressupostos do idealismo, como, por exemplo, o fenomenismo. Ao contrário, para evitar, a maneira mais eficiente de evitar o ceticismo é evitar os pressupostos que levam ao ceticismo e que levam também ao idealismo, como o fenomenismo. Moore está aqui exatamente tentando evitar o fenomenismo. Uma página um pouquinho mais na frente, ele fala o seguinte: quando, portanto, Berkeley supôs que a única coisa da qual eu estou diretamente ciente são minhas próprias sensações e ideias, ele supôs algo falso. Só que ele está negando diretamente o fenomenismo. Né? Como eu disse, é um pressuposto compartilhado pelos céticos, pelos idealistas e também pela maioria dos modernos, né? Como Locke, que eram representacionalistas indiretos. Né? Então, a posição de Moore é que o mundo é acessível ao sujeito porque o objeto dos pensamentos são as coisas. Tal como elas são as coisas em si, tá? Não são representações das coisas, são as coisas. Nas palavras dele, o objeto, quando estamos cientes dele, é precisamente o que ele seria se não estivéssemos cientes. Então, o mundo está mais aberto a nós. Né? Você não tem o óculos, né, que são as ideias. Você toca o mundo diretamente quando você vê, quando você toca, sabe? Então a Moore aqui ele termina invertendo exatamente o ônus da prova para o idealista, na página 21. Aqui. A questão que deve ser levantada sobre as coisas materiais não é a seguinte questão: que razão nós temos para supor que exista qualquer coisa que corresponda às nossas sensações? Não é essa a questão. A questão que a gente deve colocar é a seguinte: que razão nós temos para supor que as coisas materiais não existam? Uma vez que a existência delas tem precisamente a mesma evidência do que a existência das nossas sensações. Principalmente na teoria de Moore. Né? E ele continua, ele fala o seguinte: olha, que ambas existam, nossas sensações e as coisas materiais, pode ser falso. Né? Que talvez seja até um aceno ao falibilismo. Mas se isso é razão para duvidar da existência das coisas materiais, que é um aspecto inseparável da nossa experiência, né? Geralmente o objeto da nossa experiência, o mesmo raciocínio se provará conclusivamente que a nossa consciência tampouco existe, já que nossa consciência é outro aspecto inseparável da nossa experiência. Né? Nossa experiência, por exemplo, ao ver esse tubo de cola, é consciência mais tubo de cola. Se o fato de eu poder estar errado sobre o tubo de cola
é motivo para eu pensar que tubo de cola não existe, coisas materiais no geral não existe. Esse mesmo fato é motivo para pensar que a consciência não existe, né? Já que esses dois são dois elementos da minha experiência. Então, isso aqui é o verdadeiro penso, logo as coisas existem, né? A verdadeira refutação ao idealismo e não aquela solução meio termo, né? Meio em cima do muro de Kant.